E aí, gente, beleza? Vamos estudar movimento uniformemente variado com o gráfico da posição pelo tempo e do gráfico da velocidade pelo tempo. O gráfico da posição pelo tempo em vermelho, o gráfico da velocidade pelo tempo em azul. Como a gente está no sistema internacional, eu suprimi as unidades, sabendo que a unidade da distância vai ser metros, de velocidade metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado e tempo é dado em segundos. Esse é o ponto de referência. É o ponto onde a posição dele é zero em relação ao ponto referencial. Embora ele parta de um ponto que não seja o ponto inicial, ele vai passar pelo ponto inicial em duas etapas. Você tem aí a foto estroboscópica do movimento do carrinho, tá? E você pode notar que as fotos são mais separadas no início, porque a velocidade dele é maior, e mais juntas uma da outra quando a velocidade dele é menor. Eu dividi a velocidade em duas componentes, a velocidade horizontal, que a velocidade inicial, que é sempre constante, e a velocidade, que é variável. Ainda coloquei um componente que na fotografia estroboscópica do gráfico da posição pelo tempo, que está em vermelho, vai nos dar a velocidade instantânea. Porque quanto maior a inclinação do gráfico da posição pelo tempo, maior a velocidade. Até que ele chega no ponto máximo, que ele vai retornar, e a velocidade dele vai ser zero. Ou seja, no gráfico, o gráfico vai ficar paralelo ao eixo dos tempos. Tá? Então, se a gente tem um gráfico da posição pelo tempo, nós temos que velocidades maiores têm inclinação maior. E no gráfico da posição pelo tempo, quem tem inclinação menor tem velocidade menor. Até que a inclinação se torna zero e a velocidade dele é zero. Tá? Então o móvel partiu de uma posição x0, chegou até uma posição máxima na hora que ele tem a velocidade zero e vai fazer o retorno, e depois ele começa a ter o movimento retrógrado. Ele era progressivo e se tornou retrógrado. Veja que a distância entre o ponto que ele passa pela origem até o ponto que ele troca de velocidade, se você chamar isso delta x1, é igual ao ponto que ele troca de velocidade até o ponto que ele passa novamente pelo marco de referencial. Isso não é uma coincidência. Uma vez que a área do gráfico da velocidade pelo tempo nos dá a distância. E essa área V1, você marque V1 e V1, no caso é menos V1, essa área, essas duas áreas são iguais, isso não é coincidência, tá? Então ela é simétrica ao eixo que ela passa pelo ponto de velocidade zero. Se você tiver um gráfico, não da velocidade, desculpe aí, o erro não é da velocidade pelo tempo, o erro, consertem aí, não é da velocidade pelo tempo, e sim da distância pelo tempo, da posição pelo tempo. No gráfico da posição pelo tempo, troque o V por um x, quem tem maior inclinação tem maior velocidade. Então você tem V2, V3, V4, então a velocidade 4 é maior do que a velocidade 3, que é maior do que a velocidade 2, porque a inclinação de 4 é maior do que a inclinação de 3. Então inicialmente ele tem uma inclinação alta, tangencialmente ao gráfico da posição pelo tempo. Então ele tem uma velocidade grande.
Já quando ele se aproxima do ponto que ele vai ter velocidade zero, a inclinação dele é zero. Então ele vai ter cada vez menos a inclinação menor. Bem, agora vamos aí para a simulação e vamos ver o que acontece. Ele partiu com a velocidade inicial de 100, posição inicial menos 410 e aceleração menos 8 metros por segundo ao quadrado. A gente está tudo no sistema internacional. Tá? Então vamos ver alguns pontos que a gente deve levar em consideração e que são importantes para a gente fazer uma avaliação estudando o movimento uniformemente variado. Tá? Alguns pontos são de fundamental importância. Por exemplo, o ponto que ele para voltar. Ou seja, o ponto que a velocidade dele é zero. Tá? Veja que o tempo, ao instante, é 12,5 segundos. Nesse instante que ele para voltar. Tá? Continuando o movimento, agora ele está com a velocidade negativa, então ele está voltando. E ele passa novamente pelo ponto zero até atingir o ponto menos 10 metros. Se a gente verificar qual é o instante que ele passa por esse ponto menos 10 metros, desculpe a precisão, então fica difícil a gente verificar, é mais ou menos 19,8 segundos o ponto que ele passa pela segunda vez pela origem dos espaços. Tá? Então 19,8 segundos é um instante a considerar. Tá? E o outro instante a considerar é o ponto que ele passa pela origem novamente, que é 5,2 segundos. Tá? Então ele passa indo com uma determinada velocidade, a gente vai ver que essa velocidade de ida é igual à velocidade de volta em módulo. E se eu somar o tempo que ele cruza o eixo dos tempos, ou seja, o instante que ele passa pelo referencial zero, 19,8 segundos, com o instante que ele passa pelo referencial pela referência zero, a gente vai ver que se eu somar e dividir por 2, o tempo vai dar 12,5 segundos. Isso também não é uma coincidência. Tá? Então a gente tem aí o tempo de 5,2 e o tempo de 19,8, que é o tempo que ele passa pela origem dos espaços. Tá? Essa velocidade, menos 58,1, tá? Desculpa a precisão, vai ser a mesma velocidade que ele tinha antes. Então, se eu somar 19,8 com 5,2 e dividir por 2, eu vou achar o instante que ele tem velocidade zero, que é exatamente no meio entre a velocidade que ele passa na origem dos espaços indo e depois a velocidade que ele passa na origem dos espaços voltando. Tá? Então você tem aí 12,6, 12,5, tá? Desculpe a precisão. Então se você fizer o cálculo, basta somar 19,8 mais 5,2 dividido por 2, vai dar 12,5 segundos, beleza? Então, nesse ponto que ele passa pela origem dos espaços, que vai dar 5,2 segundos aproximadamente, ele tem uma determinada velocidade. A velocidade em módulo é igual à velocidade de ida, igual à velocidade de volta. Tá? Porque toda essa curva da posição pelo tempo é simétrica ao eixo em relação ao ponto de velocidade zero, tá? Onde ele muda de sentido. Beleza? Então um abraço, meu querido.